Porque apesar do dinheiro ser algo que a gente dá muito valor, a gente gosta muito e tal, é como se, pra maioria das pessoas, ele não parasse na mão delas, sabe? Uhum. É algo muito fácil vamos botar, não sei se essa palavra é certa, mas de Escapar. escapar. É, exato, perfeito. Uhum. E existe toda uma teoria por trás disso que se chama ciclos da escassez, né? Existe Que é isso? realmente, assim, desde o ambiente que tu vive, isso já faz muita mudança na perspectiva que tu tem de vida. Por exemplo, assim, crianças que têm baixo status socioeconômico, a gente chama dentro da teoria, que nada mais é do que nível de renda baixo, né? Essas crianças que são criadas, assim, em ambientes com um nível muito baixo de condições financeiras, elas apresentam limitação, inclusive, no processo de aprendizado. A gente sabe o porquê? A gente é acesso, muitas vezes, assim, eles não conseguem dizer exatamente o motivo, mas é aquela coisa, né? Tudo que tu vê é o que há. Se a criança, ela tá naquela condição e aí começa a faltar, por exemplo, alimentação, então tem problema nutricional, então isso já começa a gerar um tipo de defasagem aí. E ela não é só no aprendizado, é todo o processo de cognição, ela é afetado pelo simples fato dela viver numa escassez financeira. Então, quando a gente fala assim, mas é só querer, né? Assim, tu tá na vida adulta, te vira, é só querer. Não, daqui a pouco, se tu foi criado na tua vida na infância, numa condição muito difícil, tu tem mais dificuldade do que uma outra pessoa que não teve a mesma condição. Pelo simples fato de ter vivido escassez financeira na infância. Então, não tem como tu desejar algo que tu não conhece. Então, a escassez e os ciclos de escassez, eles entram muito nesse processo. Eu não conheço outro mundo que não seja o mundo da escassez. E por ter vivido a escassez, eu ainda tenho problema de aprendizado, problema cognitivo, imediatismo, a gente chama de viés intertemporal, que é tu não conseguir deixar o prazer imediato, né? Então, tu vai sempre priorizar o prazer imediato em detrimento de algo no futuro. Então, ao invés de economizar, eu vou gastar hoje. Fica mais o senso de sobrevivência, sabe? Aquele senso de sobrevivência, mas eu preciso aproveitar hoje. Porque se eu não aproveitar hoje, o que vai... Eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. É um aprendizado, como qualquer outro. Lidar com dinheiro é um aprendizado. Como comer é um aprendizado, como fazer exercício físico é um aprendizado. Tudo parte das nossas experiências e uma base genética. Alguma coisa tem influência genética em alguns níveis, assim, tipo tolerância ao risco. Quanto de risco tu aceita correr? Isso tem um pouco de base genética em alguns casos. Mas no geral tudo é aprendizado. Então ela aprendeu, então o dinheiro cai na mão e o que ela faz? Ela gasta. Porque ela não sabe ter dinheiro na conta. Ela não sabe o que é isso, ela não viu ninguém fazendo isso. E aí ela gasta. Aconteceu isso comigo. Aconteceu? Sim, quando eu comecei a ganhar... É normal. Quando eu ganhei meu primeiro 100 mil reais, ele acabou em um mês. Entende? E é muito natural. Eu já atendi muitos clientes, assim, né? Ela com um salário bom, assim, salário fixo, proporcional ao mercado muito bom, em torno de 25, 30 mil reais. E quando ela começa a ganhar aquele salário, ela acha que tá rica. E ela se adapta a gastar como se fosse rica. Aí depois que tu gastou 100 mil num mês, tu já sabe que isso não é muito dinheiro, né? Que é fácil gastar 100 mil, mas é muito fácil achar onde gastar. Essa é a verdade. Em específico, né? O que acontecia? Ela achou que ela estava multimilionária. E ela começou a se comportar dessa forma. Então, ao invés de ir num restaurante que custa 100, eu vou num restaurante que custa 600. E aí eu vou no restaurante toda semana. Várias vezes na semana. E aí, quando ela entrou em contato comigo, ela estava com a conta no negativo, ganhando 30 mil reais. Por isso que eu digo assim, as pessoas às vezes acham que, mas eu ganho pouco. Não tem a ver com quanto tu ganha. Se o teu comportamento tiver disfuncional, tu vai ganhar 30 mil, tu vai ser pobre igual. Qual é a grande diferença? Acho que é legal falar sobre isso, né? Qual é a diferença, então, entre finanças comportamentais, que é o que eu trabalho, e finanças normais? Finanças normais vai dizer assim, oi Lutz, tudo bem? Vamos olhar o teu extrato, a gente vai montar um fluxo de caixa, vai montar tuas metas e os teus objetivos, vai montar um plano de ação e vai monitorar o que tu tá realizando. Vamos aqui alocar tua carteira de investimentos e vamos montar isso aqui. Só que ele não vai olhar pro Lutz e vai entender assim, o que é importante pro Lutz? Qual é o padrão de comportamento do Lutz? Porque o extrato bancário, ele é simplesmente a representação do teu comportamento. Verdade.
É já o resultado final, né? O produto ali. É o produto. Se tu olha só pro extrato bancário, tu tá olhando pro retrovisor. Não adianta nada eu olhar pro retrovisor, porque já passou. Eu tenho que entender o porquê que aquele extrato bancário se constrói daquela forma. Se tu chegou com 100 mil reais no mês e gastou esses 100 mil reais, qual era a tua verdade absoluta? Primeiro, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida, então eu tô rico. E segundo, eu não vi gente guardar dinheiro. Essa foi a crença que tu aprendeu, né? Então, não seria natural se não houvesse outro estímulo externo que viesse e te dissesse assim, Lu, espera aí, tá, esse dinheiro, ele não é infinito. Vamos pensar que no longo prazo, vamos entender que se tu gastares ele todo no primeiro mês, isso pode te colocar em risco. E uma das principais coisas que tu tem que priorizar dentro das finanças é a tua segurança financeira. Porque sem ela, tu não tem sanidade mental. Eu ia te perguntar, existe uma relação bem profunda, assim, né, com dinheiro e saúde mental, né? Existe. Inclusive, infelizmente, nível de suicídio. Em torno de 3% de incidência de suicídio é por causa... Isso, infelizmente, dados americanos, né? A gente não tem tantos dados brasileiros, mas dados americanos de que a dívida, ela amplia, no mínimo em 3%, o risco de suicídio. Então, no momento que eu tenho essa escassez financeira, que eu não tenho esse dinheiro, o que acontece? Como é que tu come, como é que tu dorme, como é que tu tem segurança no teu lar? Pirâmide de Maslow, né? Base da pirâmide, não atende. Segundo nível da pirâmide, segurança. Como é que tu vai ter segurança? Aí a gente vai subindo o nível da pirâmide até chegar na autorrealização, que é o topo, né? Que é tu sentir... Como é que tu vai te sentir? Ter a autorrealização, pensar no teu propósito de vida, se tu não tem dinheiro para comer. Não tem como viver bem com esse peso nas costas. E as pessoas negligenciam isso. Porque o dinheiro, como fonte secundária, ela compra prazeres. Verdade. Aí as pessoas compram o prazer, mas não entendem que elas estão trocando o prazer imediato pelo um processo psicológico, sanidade mental, que é duradouro. Precisou te endividar para fazer isso. Qual é a repercussão disso na tua sanidade mental? Então eu tô trocando a minha sanidade mental pelo um prazer imediato. A situação financeira é tu realmente ter, eles chamam de capacidade financeira, né? O termo técnico, assim. Mas é desde tu conseguir fazer um orçamento organizado, tu saber quanto tu ganha, quanto tu gasta, tu fazer um planejamento, tu conseguir ter perspectiva futura, né? Tu tá olhando pro horizonte e pensar assim, eu sei que eu consigo fazer isso, eu sei que eu tô progredindo, eu sei que eu tô evoluindo. Então é toda essa estrutura que seria básica, né? Que às vezes eu digo assim, pra ver, né? Se fosse tão fácil, por que as pessoas não fazem? É só saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto que eu tenho que investir pro longo prazo, né? Se é uma coisa tão ridícula do ponto de vista matemático, por que a minoria das pessoas fazem isso? Como ela não aprendeu esse comportamento, ela também pode ter aprendido outros, que é o de consumo, por exemplo. Faz sentido. Né? Exemplo, muitas pessoas compram muito mais do que podem. Compra compulsiva, por exemplo, né? É aquela coisa e isso acontece bem normal. O foco atencional da pessoa tá voltado pro consumo. Então, ela tá parada aqui conversando contigo e ela tá pensando, eu deixei lá no meu aplicativo do celular, no meu carrinho, da Shopee, eu deixei lá no meu carrinho um monte de coisa, depois eu preciso dar uma olhadinha lá. Mas ela tá conversando aqui contigo, mas o foco atencional dela tá lá. Ela aprendeu a comprar. Dizer assim, é um transtorno comportamental, tipo um vício, como um vício em jogo, vício... Isso eles não conseguiram ainda comprovar, mas já tá dentro do DSM. Caramba. Compra compulsiva. E ele repete. Aí é um ciclo. Eu compro, me sinto bem. Aí esse me sentir bem passa rápido. Aí eu começo a me sentir mal. Tenho a culpa. Qual é a solução quando eu me sinto mal? Comprar mais. E aí entra nesse ciclo vicioso. Peraí. Sistema 1 e sistema 2, por exemplo, que Kahneman discute, né? Que é quando 2 mais 2. Automaticamente a pessoa vai me responder 4.
Então, é o meu sistema rápido e intuitivo, não penso. Sistema 2 é aquele lento, reflexivo, analítico, eu vou tomar a decisão pensada. A pessoa que tem compra compulsiva não usa sistema 2, usa só sistema 1. Finanças tradicionais, ele vai olhar e vai dizer assim, as pessoas são racionais, elas tomam decisões com base em informações e tu vai escolher a melhor opção que maximize as tuas escolhas. O que é isso? Eu vou tomar essa água porque essa água vai me trazer uma melhor recompensa do que eu tomar um chá. Então, eu tomei uma decisão racional. A teoria de finanças comportamentais, ela diz que nós somos racionais. A teoria de finanças comportamentais, ela vem junto agora com a neuroeconomia para dizer assim, isso não é a realidade. Então, em resumo, o que eles trabalham? Eles querem entender como que nós tomamos decisões reais, do ponto de vista prático. Porque não é racional. Eu não vou escolher racional. Eu vou escolher com base no meu aprendizado. Né? Então, é aí. E aí, nessa busca, eu comecei a me aprofundar nessa área de neuroeconomia. E aí, eles trazem, por exemplo, como é que a gente vai tomar uma decisão? Eu vou ter sempre uma situação a qual eu vou ter que fazer uma escolha. E diante dessa situação que eu vou ter que, vamos dizer assim, fazer um financiamento imobiliário, que eu sei que a maior parte das pessoas, elas sempre vão buscar essa coisa, né? Eu preciso comprar minha casa própria, porque... Aí eu te pergunto, todo mundo bota no papel para saber se comprar casa própria, do ponto de vista racional, é o mais interessante? Não. Então, o compra do financiamento da casa não é racional. Aí é um grande exemplo que nós temos prático, que existe na vida da maior parte dos brasileiros, de que nós não nos comportamos racionalmente conforme a teoria traz, né? Os pais dessas pessoas estavam ali tendo que matar um leão por dia para conseguir pagar o aluguel, e aí as conversas ali poderiam ser tipo... Se nós tivéssemos uma casa, tudo seria melhor. Exato. E aí no cérebro acontece todo esse processo de valoração, sabe? É isso. Então esse cálculo não é puramente o que vale mais a pena do ponto de vista financeiro. Não. Pelo contrário, ele vai pegar ali tudo que você já viveu, tudo que é importante ou não pra você e vai tomar uma decisão. Exato. E aí que mora o principal erro da teoria de finanças tradicionais, né? Porque a teoria da utilidade esperada, que é a base da teoria de finanças tradicionais, ela vai dizer assim... que é racional, o que for mais útil. E que for mais útil, e aí ele ainda calcula a probabilidade. Se a probabilidade de ocorrência disso vezes a utilidade disso for maior, tu toma a decisão. E pronto, é assim que funciona. Quem der. É isso. É as pessoas entenderem que nós temos, sim, esses padrões comportamentais e que se nós não pararmos para olharmos, a gente vai estar andando dentro de uma sala completamente iluminada, ou seja, tem a informação, só que a gente não está buscando essa informação. E aí eu sigo andando na linhazinha que está pontilhada ali, porque eu não vi o resto. Então, esse ver o resto, assim, buscar informações, entender que nós temos esses padrões, porque o simples fato da gente entender que a gente tem um padrão já faz com que a gente minimize o risco do impacto daquilo acontecer. Nós somos naturalmente suscetíveis à promoção. Comprovadíssimo. Aumenta o desejo por compra e diminui a culpa. Olha que interessante. Diminui a culpa. Porque um dos grandes fatores, quando a gente compra coisas hedônicas, né? O que é um hedonismo? É uma coisa prazerosa. O que é um utilitarismo? É uma coisa que é útil. Então, beber água, eu ter um copo de água, é uma coisa utilitária, digamos assim. Agora, sei lá, comprar um copo super, hiper, mega... Como é que é? Tem umas marcas hoje, a gente não vou usar Ibope. Né? Poderia ter comprado uma garrafa de R$10, poderia. Exatamente, é a mesma coisa, sabe? Por que pagou, nem sei quanto custa, sei lá, uns R$200 uma garrafa dessas, né? É a mesma coisa que a garrafinha de plástico. É a mesma coisa, exatamente. Entendeu? A mesma coisa. Então, isso aqui é utilitário, isso é hedônico, mas tem a mesma função.